Conciliar. Acho que essa é a palavra que mais me dá medo e arrepio na vida adulta. Parece que a gente está sempre tentando equilibrar os pratos, né? Como dizem por aí. E é impossível manter todos esses pratos no ar. Eu tenho certeza que se você clicou nesse episódio com esse título, é que em algum lugar você se identifica. Você também está tendo dificuldade para equilibrar todos os seus pratos. Seja na vida profissional e família, seja estudos, seja a vida social, e aí tem a saúde, e aí tem os hobbies. A gente está sempre tentando dar o nosso melhor para ter um pouco de tudo daquilo que é importante. Mas a verdade é que estamos exaustas. Olá, meu nome é Bruna Lewis. Se você não me conhece, eu sei que já faz um tempo que eu tô sumida desse podcast. Muitas coisas aconteceram, eu estava, enfim, tentando equilibrar os meus pratos. E parece que eu consegui mais ou menos organizá-los. Óbvio que aqui nesse momento eu estou deixando alguns pratos caírem para poder retomar esse podcast, mas é algo que me traz bastante felicidade, então eu decidi retomar nesse ano de 2025. Mas voltando aos pratos e a palavra conciliar, parece que a gente está sempre tentando conciliar as coisas na nossa vida. E é engraçado porque, assim, ao longo da história, principalmente nós mulheres, eu vou puxar aqui a carta de mulheres no poder, a gente lutou bastante para poder ter essa oportunidade de poder trabalhar, né? Poder trabalhar fora, poder ser dona de nós mesmas, ser independentes e tal. Mas eu sinto que em algum lugar a gente tá ainda assim em desvantagem. A gente sempre esteve em desvantagem, mas a gente continua em desvantagem porque a gente não diminuiu a carga mental das outras coisas que a gente faz, a gente só adicionou, né? Eu acho que nessa parte de lutar pelos nossos direitos, a gente deveria ter lutado para que os homens também pudessem pegar uma parte dessa carga mental que a gente tem. Enfim, a lista de tarefas é infinita. E aí algumas coisas, como de repente ligar para um amigo, viraram itens da nossa lista de tarefas. Não sei se vocês se sentem assim também, mas quando eu percebi que esse era um assunto que realmente era um assunto, foi quando eu me vi fazendo a minha lista de tarefas na semana e nessa lista havia ligar para fulano, perguntar as novidades de ciclano. Mas é assim porque senão não fazemos. E temos que fazer, eu concordo. Mas aí virou ansiedade. Passou para a lista de coisas que nos deixam mais ansiosas. Tipo, não posso não entrar no WhatsApp porque senão eu tenho que responder as pessoas. Ou passo um mês sem dar notícias e ao mesmo tempo eu vou me sentir culpada. É muito difícil equilibrar todos esses pratos sem deixar nenhum cair. E aí, voltando para os hobbies, nessa geração, a gente meio que desaprendeu a ter um hobby. A gente não sabe fazer nada que não seja para ganhar dinheiro, né? Eu percebi isso porque agora eu comecei a fazer alguns hobbies, né? Coloquei uns ateliês para fazer com as minhas amigas, justamente nessa reflexão de preciso ter alguma coisa que não seja obrigação na minha lista da semana. E aí eu organizei um ateliê e aí a gente estava fazendo os brincos e tal. E uma das amigas se descobriu muito boa nesse negócio de fazer esses brincos e tal. E não tardou para alguém falar, faz isso para vender. Não é como se essa pessoa estivesse procurando um emprego ou alguma renda extra. Eu entenderia nesse caso, né? Juntar o útil ao agradável. Mas simplesmente não sabemos mais fazer algo, digamos assim, inútil, entre muitas aspas, sem pensar em como monetizar esse conhecimento ou esse passatempo, porque a gente se sente muito mal
de estar, de fato, desperdiçando algumas horas da nossa semana em prol de algo que não vai nos trazer conhecimento ou dinheiro. A gente se tornou parte do capitalismo que devora nosso cotidiano e tomou conta da nossa mente. Eu sei que ficou um pouco pesado esse episódio, mas a reflexão que eu queria trazer é justamente se você também se deu conta disso, você se deu conta de que a gente, assim, na sua vida você parou de se importar com as coisas que não são a sua obrigação, ou até mesmo com as coisas que são a sua obrigação, mas que você deixou de lado, por exemplo, fazer um esporte na semana, deveria ser uma obrigação, mas é mais uma parte do seu bem-estar, né, que você, enfim, tá negligenciando. Enfim, se você sente que em algum lugar você tá tentando equilibrar os seus pratos e você fica pensando que não sabe nem como começar a colocar um prato que não seja parte da sua carreira ou das suas obrigações da semana, eu queria te falar que você vai acabar tendo algum BO aí mental que eu sinto que todas nós temos em algum momento. Não sei se entraria ali na crise dos 30 ou enfim, mas em algum momento a gente para se perguntar o que é que eu estou fazendo na vida. Tenho a impressão de que a minha vida é só obrigações e pagar contas e etc. E não consigo desligar a mente, né? E aí desencadeia todas essas doenças desse milênio, né? Que são as ansiedades e a depressão e enfim, um monte de coisa, porque a gente não consegue mais se concentrar, a gente não consegue mais passar uma horinha ali fazendo alguma coisa que seja inútil, sem necessariamente ganhar dinheiro com isso, ou enfim. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo no fundo, não sei se o microfone abafa o som, mas agora eu tenho um gato e vai ser complicado gravar episódio sem ter miados no fundo, porque ela acha bem pertinente vir miar bem do ladinho do meu microfone quando eu estou falando. Mas essa para mim foi uma das partes em que eu me permiti, né, falando desse gato, eu me permiti pensar em como eu poderia trazer mais paz pra minha vida, sabe? Como eu poderia trazer calmaria, como eu poderia trazer algum tipo de hobby, digamos assim, felicidade pra minha vida. E foi nessas reflexões de como trazer felicidade que eu entendi que muito do que me trazia ansiedade era ligado a essa parte de equilibrar os pratos. Então eu comecei a pensar que algumas vezes eu ia ter que deixar certos pratos caírem porque é impossível dar conta de tudo. E que eu deveria priorizar certos pratos que não parecem ser muito importantes, como ter um hobby, fazer um artesanato ou tentar uma coisa nova pela primeira vez, a cada semana ou a cada mês. E enfim, e aí ver amigo, e aí fazer o esporte, e aí, enfim, a gente começa a pensar e a gente já começa a ficar ansiosa só de pensar na lista de coisas que a gente tem que fazer na nossa semana. E aí eu comecei a pensar que se eu tentasse me organizar diferente, se eu tentasse... E eu vi que não dava, assim, mais eu tentava me organizar, mais parece que piorava a minha ansiedade de ver a quantidade de coisa que eu tinha pra fazer. Então, eu não tenho necessariamente uma resposta, né? É por isso que o podcast chama Que Surto Foi Esse? O meu surto dos últimos tempos foi pensar que eu tenho muitos pratos para equilibrar e que às vezes eu tenho que deixar os pratos caírem sem necessariamente ficar ansiosa com a queda desses pratos, sabe? Então, esse podcast, por exemplo, que eu deixei off muitos meses porque eu não conseguia conciliar, não conseguia dar conta, e eu ficava muito ansiosa quando eu pensava nisso, ou quando alguém me perguntava isso, de por que você não tá mais gravando, enfim, e eu comecei a perceber que isso me deixava muito ansiosa, porque eu tinha uma autocobrança muito grande.
Foi aí que eu comecei a pensar, tudo está na minha cabeça, na verdade, sabe? Sabe aquela famosa frase, não é o que fazem com você, mas como você reage? Nesse caso, não é o que fazem comigo, não é a minha lista de tarefas, é como o meu cérebro vai ler essas informações e vai reagir diante delas. E aí eu comecei a pensar que, tá bom, Tem uma frase em francês que eu adoro que chama lâcher prise. Eu não sei necessariamente qual seria a tradução em português, mas é tipo uma coisa assim, relax, sabe? Tipo assim, não fica neurótica com isso, sabe? Tipo assim, deixa levar. Eu acho que é uma coisa assim, mas deixa levar. E eu tenho usado muito isso no meu dia a dia, do tipo, deixa levar. Vai ter coisa que não vai dar, sabe? Vai ter coisa que não vai dar pra segurar e eu vou tentar colocar o que é mais importante naquela semana, sabe? Não toda semana. Porque acho que antes o pior pra mim era isso, é que toda semana eu tinha que fazer esporte, que limpar minha casa, que, enfim, minhas obrigações de trabalho, e falar com os meus amigos, e ter um hobby, e dormir bem, e beber água, 2 litros de água por dia, e fazer terapia. E aí eu comecei a. E aí, né, vai adicionando. E tinha que gravar conteúdo, e tinha que isso e aquilo. E aí eu comecei a pensar, cara, é por isso que eu tenho crise de ansiedade. Cara, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade dormindo, assim, acordei umas 3 horas da manhã, achando que eu tava tendo simplesmente um infarto. E foi nesse dia que eu falei, tá, eu cheguei aqui no meu limite de tentar equilibrar todos esses pratos. E não é só o fato de ter muitas coisas, porque as coisas nunca vão acabar. Sempre terão muitas coisas. As coisas não vão acabar, porque a vida ela vai continuando, né? E, enfim, você tem que cuidar da saúde, tem que isso, tem que aquilo, etc. E as coisas não vão acabar. Então eu percebi que a única coisa que poderia mudar seria a minha forma de ver isso. Lâcher prise. Então, a minha forma de encarar, de gerenciar isso, de pensar ou não pensar tanto. Enfim, qual é o lugar e a importância que eu ia dar na minha vida para essa lista de coisas que eu tenho que fazer, sendo algumas delas urgentes e obrigações importantes, etc. Então, eu comecei a pensar que na minha semana eu ia colocar uma coisa, assim, no máximo 2, além da minha obrigação de ir pro trabalho, porque isso realmente, né, não tenho muita escolha, porque eu preciso do dinheiro. Mas as outras coisas, assim, não vai ser toda semana que eu vou fazer esporte, sabe? Mas eu sei que isso é importante, mas não adianta eu ficar com ansiedade porque eu não consigo. É assim que vai acontecer, sabe? E algumas coisas eu tentei claramente otimizar, sabe? Eu ia no mercado toda semana e eu decidi que eu ia mudar pra ir no mercado uma vez a cada 15 dias, porque isso ia me economizar tempo. Então, eu comprei coisas congeladas e aí eu vou ter que deixar de lado a minha prioridade de comer legume e fruta fresco e vou comprar coisa congelada pra na segunda semana comer coisa congelada e não deixar fruta estragando e etc. Então tem coisas assim que a gente tem que abrir mão para poder deixar esse prato cair, mas que a queda dele não faça tanto mal, sabe? Então assim, não vou mais no mercado toda semana porque é isso, não tenho esse tempo. E aí eu vou equilibrando assim, sabe? O que é importante, o que não é. Decidir cozinhar menos coisas super produzidas e fazer mais saladas ou coisas mais rápidas, onde você só junta os alimentos e não precisa cozinhar e não precisa perder tempo na cozinha, porque também era um tempo que eu ganhava. Decidi que ao invés de fazer a minha faxina toda semana, eu ia fazer uma vez a cada 15 dias e tentar manter no dia a dia, tentar viver e aceitar que a casa está um pouco bagunçada também não é o fim do mundo, porque às vezes a gente leva também as coisas da nossa infância, né? Minha mãe era maníaca com limpeza e 3 vezes por semana tinha que fazer faxina e eu carreguei em algum lugar uma parte disso e agora eu não quero mais, eu quero ser lâcher prise, sabe? Eu quero ser relaxa, não vamos fazer disso uma tempestade num copo d'água porque a casa tá um pouco bagunçada com um pouco de pó, enfim, é a vida, sabe?
enfim, comecei a tentar equilibrar esses pratos sendo menos exigente comigo mesma, sabe? Colocando a minha prioridade ali, a minha prioridade nessa semana, quando eu começo a semana, e aí eu falo, essa semana eu quero, sei lá, ver as minhas amigas. Então, eu não vou fazer compra, eu não vou limpar a casa, eu não vou... eu vou faltar um dia no esporte se for, né, na academia, se for necessário, porque a minha prioridade é ver as minhas amigas essa semana. E aí na semana seguinte a minha prioridade vai ser, enfim, ir no médico e cuidar da minha saúde. E aí eu não eu vou ter que recusar algum convite pra ver as minhas amigas, ou vou ter que não fazer, enfim, sabe? Sim, tipo assim, não dá pra equilibrar todos os pratos. Alguma coisa a gente vai ter que deixar cair e a gente precisa aceitar a não ficar tão ansioso com isso, porque pior do que ter que equilibrar todos esses pratos é ter que equilibrar todas essas emoções que fazem com que a gente não consiga nem avançar, né? A gente não consegue ser produtivo na nossa semana porque a gente tá ansioso, e a gente também não consegue relaxar porque a gente tá ansioso. Então, não vai nem racha, né? Não vai, não racha. Fica ali nesse meio termo. Então, a gente tem que ser um pouco mais gentil, eu acho, com nós mesmos em relação a isso, porque a vida, ela é uma só. E sabe, quando a gente fala, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo e tal, na real a gente só não tá sabendo muito bem como usar, né, esse tempo. E eu acho que justamente é nessa hora que a gente tem que saber que alguns pratos eles vão cair mesmo, e não dá pra conciliar, e não dá pra fazer tudo, e a vida é assim.